Nessa noite, com base nesses versículos que lemos, eu queria novamente tratar sobre esse assunto, sobre o novo normal. E o que significa o novo normal? O novo normal é um novo padrão que possa garantir a sobrevivência de uma pessoa. Esse é o novo normal. E o novo vem carregado da necessidade de mudança, o novo vem carregado da necessidade de adaptações para um novo começo. Isto tudo é importante. Agora, o novo normal não foi um termo empregado somente logo após a pandemia e nesta fase que estamos vivendo e que é um desafio para cada um de nós. Tanto é que alguns irmãos estão de máscaras, outros já não usam máscaras, não há essa obrigação de usar a máscara. É um novo normal que precisamos nos acostumar. Porém, a expressão novo normal não é uma prerrogativa da nossa época. Por exemplo, esse termo foi empregado na Primeira Guerra, ou logo após a Primeira Guerra Mundial. Esse termo também foi empregado nos ataques de 11 de setembro de 2001, logo depois falando sobre o novo normal, e agora, na pandemia do Covid-19, logo após essa pandemia, novamente nós falamos no novo normal. Vivemos 2 anos com a pandemia, praticamente agora como sobreviventes precisamos nos acostumar com o novo normal. Seguindo critérios de outros países, diz até mesmo que o Brasil haverá uma mudança do nome pandemia para endemia, e isso a partir de 31 de março, ainda final desse mês. Há conjecturas a respeito disto, relacionados ao Ministério da Saúde. Por que eu estou falando sobre isso? Porque aqui, meus irmãos, no contexto do texto que nós lemos, também fala sobre a necessidade de se acostumar com o novo normal. Veja bem, no texto lido, há a história que mudou a vida de prisioneiros dentro de um navio. O contexto dessa passagem, Paulo estava preso e apela para ser julgado pelo imperador César, Atos capítulo 25. Logo, com outros prisioneiros, entra num navio egípcio rumo à Itália, Atos capítulo 27, versículo 6, e eles começam essa trajetória. Porém, no meio daquele caminho do mar, surge uma grande tempestade. Esta tempestade, ela veio com a força de um tufão, e a tempestade fora tão forte que eles, sem saber o que fazer, começaram a jogar fora a carga do navio, a armação do navio, pois não tinham mais esperança de salvação, estavam perdidos no meio do mar. Dentro daquele navio, haviam 276 pessoas desesperadas. Agora imagine você, tinha uma igreja lá dentro, 276 pessoas desesperadas, sem saber o que fazer. Mas também, naquele navio, havia um homem com uma promessa, gerando esperança no seu coração, e este era o apóstolo Paulo. Tanto é que, se você olhar em Atos capítulo 27, versículo 24, a esperança é que foi dito para ele: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Agora, veja comigo, alguém que estava pensando: olha, eu vou morrer, e há uma palavra de esperança: opa, não vais morrer não, que você precisa aparecer diante do imperador. Havia uma esperança, meu irmão. E aqui diz assim: olha, é preciso que compareças. Em outras palavras, é necessário. Isto aponta para um propósito de Deus. Havia um propósito na vida daquele homem, diante de 276 pessoas, que fez toda a diferença. A promessa deu a Paulo a força necessária para sair daquela tempestade, para o novo normal. Olha, a tempestade está aí, mas haverá um novo normal, Paulo. Tu vais comparecer diante de César. Por isso, meus irmãos, o título desta mensagem é: depois da tempestade, o novo normal. Amém? Depois da tempestade, um novo normal. Meus irmãos, o que Paulo fez para viver o novo normal de Deus? O que Paulo fez para sair daquela tempestade? Para assim completar o projeto de Deus. Em primeiro lugar,
Eu vejo, através desses versículos, que Paulo, em primeiro lugar, colocou a sua confiança em Deus, mesmo estando dentro de um navio sem rumo. Paulo colocou a sua confiança em Deus, mesmo dentro de um navio sem rumo. Isso nós podemos ver no versículo 30 e no versículo 31. Quando você olha o texto juntamente comigo, Paulo pôs a sua confiança em quem? Em Deus. Isso fez toda a diferença. Paulo estava ali dizendo para eles: olha, não fujam, mas continuem crendo no Senhor. Os marinheiros ali estavam morrendo de medo de morrer. Em outras palavras, desejavam fugir do navio. E quando nós olhamos, meus irmãos, o texto diz, no versículo 30, que ele diz: olha, nós vamos morrer, então vamos fazer o seguinte, vamos baixar os botes, vamos sair pelo meio do mar com os botes, talvez a gente se salve. É o que nós vemos, eles tentando correr do navio, porque, segundo a cabeça deles, haveria salvação fora daquele navio. Porém, Paulo chega e diz: olha, se vocês não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Isso é muito interessante, meus irmãos. Havia uma ignorância daqueles homens que fizeram pensar que poderiam ser salvos daquela tempestade dentro de um bote, dentro de um barquinho. Talvez você diga: olha que ridículo aquela ideia, mas pensando bem, quanta gente pensa que consegue se salvar sozinho, mas só que não. Quanta gente diz: olha, eu não preciso de igreja, eu não preciso estar junto com os irmãos, eu não preciso estar dentro do barco em comunhão, eu vou inventar um jeito de me salvar sozinho. Não, meu irmão. Por mais desesperador que fosse estar dentro do navio, por mais que fosse um incômodo estar naquela situação, este era o único lugar de salvação. Amém? Então por isso eles não poderiam correr, eles tinham que continuar lá. E Paulo alertou: se não permanecer a bordo, não serão salvos. Havia necessidade de eles continuarem naquele barco. A confiança de Paulo estava em permanecer dentro do navio, pois o passaporte para o novo normal estava lá. Através de quê? Através de uma promessa divina. Amém? Era dentro do barco, meus irmãos. E para reforçar esta confiança, Paulo declarou diante do desespero: olha, vocês estão desesperados, mas eu confio em Deus. Versículo 25 fala sobre isso. E confiar aqui, meus irmãos, é uma palavra no grego que é pistel, significa estar persuadido e envolvido. Eu tenho experiência suficiente com Deus para dizer que Ele vai me levar até aquele lugar. Amém? A experiência, meu irmão, você pode dizer hoje, nesta noite, com convicção, no tempo que nós vivemos: eu confio em Deus. É necessário, meus irmãos, esta confiança, é necessário essa experiência com Deus. Se você verificar a história do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25, diz que ele já havia sofrido 3 naufrágios, e durante esses 3 naufrágios, Deus o tinha livrado. Experiências com Deus. Nós vivemos uma época, meus irmãos, que precisamos de experiências com Deus. Termos experiências com Deus vai nos dar força e vigor para o novo normal, para continuarmos crendo nele. Firmemos então a nossa confiança em Deus. E a experiência com Deus nos diz que devemos continuar dentro do barco, mesmo que ainda não tenhamos a direção. Eu não sei o que fazer, continua no barco, meu irmão. Eu não sei por onde andar, continua no barco, meu irmão. Continua aí. Eu quero fazer outra coisa, continue aí no barco, porque Deus irá dar a solução. Somente o crente maduro, ele não desiste do barco, ele continua dentro do barco. Não queira pular fora do barco. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus está dentro do barco. Amém? Então fique firme, meu irmão. Confie em Deus. Continue nessa busca pelo Senhor. Segundo lugar, o que Paulo fez? Paulo se fortaleceu na esperança do cumprimento das promessas de Deus. Ele primeiro confiou, mas ele também se fortaleceu na esperança do cumprimento daquelas promessas.
Nós podemos ver isto nos versículos 33 e 34. E essa esperança é tão interessante que fez com que Paulo rogasse para que ele se alimentasse. Porque o texto diz: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. E já faziam 14 dias que estavam sem rumo. Agora veja bem, 14 dias sem rumo, no meio de um tufão, no meio do mar, sem saber para onde ir, e aquele negócio de um lado para o outro. 14 dias. Mas Paulo chega e diz assim: olha, se alimentem, é necessário se alimentar. O que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã? Quem tem esperança, ele se alimenta para se fortalecer. Amém? Não é assim na nossa vida? Eu preciso trabalhar para conduzir a minha casa. E o que você vai fazer? Vai se alimentar para ter força. Eu preciso de vigor para trabalhar, para fazer isso, fazer aquilo. Então você se alimenta para você ter vigor. E aqui o alimento revigora a força, e não somente a força, mas também revigora a esperança. Quantos aqui passaram por momentos difíceis de preocupação? Quantos aqui passaram momentos de medo, de ansiedade? A primeira coisa que acontece, o que é? A fome desaparece. Come um pouquinho. Não tenho fome. Quem já foi no velório aqui sabe muito bem. Tem pessoa ali, fica a noite toda, às vezes tem alguma coisa para comer e diz: come um pouquinho. Não, eu estou sem fome. A tristeza faz isso, não é? A tristeza de repente tira o apetite, e a pessoa não sabe mais, não sente mais o desejo de comer. Mas aqui nós vemos Paulo dizendo: olha, vocês precisam se alimentar. É porque havia esperança no coração de Paulo, e essa esperança, meus irmãos, é a certeza dessa esperança, de que Deus agiria naquela situação. Paulo afirma no versículo 34, a parte B: olha, fiquem firmes, porque Deus me falou que nenhum fio de cabelo se perderá. Amém? Talvez as irmãs iam dizer mais um glória a Deus mais forte, né? Fio de cabelo caindo, nenhum fio de cabelo vai cair, glória a Deus. Olha só, veja bem, havia uma esperança da promessa do Senhor, e a base da esperança de Paulo é porque recebeu uma ordem cheia de esperança, e a ordem foi: olha, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Versículo 24, é muito forte esta ordem de não temer, porque haveria um caminho ali na frente. Ou seja, havia uma história depois daquela tempestade, havia um novo normal para Paulo. Então veja bem, se há uma história, então se reanime nessa esperança. Não temas significa não colocar em fuga por causa do medo. Fique firme, meus irmãos. Eu creio que Deus tem uma história para você neste novo normal. Então encha seu coração de esperança e não fuja. A palavra do Senhor nesta noite para cada um de nós é: não temas. Mas pastor, o Ministério da Saúde está dizendo: não temas. Estão dizendo: não temas. O médico diz: não temas. Continue firme no Senhor e se alimente dele, meu irmão. Porque quanto mais alimentados nós estivermos, mais preparados para o agir de Deus, estaremos prontos. É necessário, meus irmãos, em segundo lugar aqui, se fortalecer. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas não têm se fortalecido, e às vezes o alimento é tão pequeno que a gente vê muitos crentes ainda como bebês, conforme a palavra de Deus diz. Eles alimentam de coisinhas, de papinhas de criança. Paulo diz assim: olha, será que eu vou ter que dar leite novamente para vocês? Meus irmãos, a partir do momento que a gente cresce na fé, a gente precisa amadurecer. Nós vivemos uma época que não podemos mais ser crentes imaturos, mas devemos sim buscar ao Senhor, nos alimentarmos dEle, porque está cheio aí de gente falando um monte de coisa. E se você não estiver firme no Senhor, tu vai para todo vento de doutrina, porque tem igreja para todo tipo
e heresia para todo tipo de lugar. Então, meu irmão, não temas, fique firme no Senhor. Amém? Terceira verdade, terceira ação que eu vejo do apóstolo Paulo nesse texto, é o que está no versículo 35. Terceira verdade é que Paulo agora teve também a gratidão, houve gratidão no seu coração, mesmo no meio de pessoas desesperadas. É muito interessante nós vermos isso. Gratidão a Deus. Versículo 35 diz assim: tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, o que ele fez? Começou a comer. Ele disse para todos se alimentarem na esperança. E agora Paulo, ele antes de se alimentar, ele diz: primeiro eu preciso demonstrar gratidão a Deus. Ah, meus irmãos, eu não entendo muito bem sobre isso. É possível que aquele pão estivesse molhado, encharcado por causa da tempestade. É possível que aquele pão não estivesse com um sabor gostoso, mas aquele pão era o necessário para Paulo recobrar o ânimo. Amém? O maná talvez não seja muito gostoso lá no deserto, tanto é que ele diz: chega de maná. Mas, meu irmão, se não comer maná, não sobrevive no deserto. Amém? O maná é necessário, assim como aquele pão foi necessário. E por isso que Paulo diz: Senhor, eu te dou graças pelo que eu tenho. Dou graças ao Senhor por este alimento, que há de dar um novo vigor e uma nova força. Meus irmãos, nem sempre Deus nos dá o que nós queremos, um sanduíche cheio de gordura, mas Ele sempre dá o que precisamos. Amém? Quem pode dizer amém? Ele sempre dá o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos, meus irmãos. Por isso se alimente, mas ao se alimentar, aqui Paulo dá o exemplo de gratidão. Sabe por quê? Porque a gratidão gera um ânimo na pessoa. Uma pessoa grata, ela tem ânimo. Por isso que Paulo diz no versículo 25, tenha de bom ânimo, boa disposição. Paulo estava com aquelas pessoas despreparadas, aquelas pessoas desesperadas, e Paulo diz, tem de bom ânimo, no versículo 25, e as pessoas, eu imagino aquela cena olhando uma para as outras, 276 pessoas dizem, mas como ter ânimo aqui? Como ter ânimo no meio desse tufão? Não sabemos o que fazer. Talvez eles não soubessem como fazer, então Paulo deu o exemplo, dando graças a Deus. Aleluia, eu gosto disso. Eu gosto de Paulo. Paulo tomando um pão, deu graças. Sabe o que significa graças no grego? Graças no grego é Eucaristia. Eucaristia, ação de graças. O que Paulo fez, meus irmãos, é o que mesmo que Jesus fez em Mateus capítulo 26, versículo 27, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, quando na mesa da ceia, ele pegou o pão, partiu e deu graças. Eucaristia. Aleluia. É a mesma ideia de ação de graças. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Observando esse texto, e a gente para no texto e fica ruminando o texto e comendo o texto. Eu entendo, meus irmãos, que a igreja precisa aprender algo do Senhor. A igreja precisa aprender que antes da comunhão deve haver ações de graças. Ou seja, antes da koinonia, que é comunhão, deve haver eucaristia, ações de graças. Tem gente que diz assim, olha, eu quero ter comunhão com os irmãos, mas sem ação de graças, você não vai ter comunhão com os irmãos. É preciso, meus irmãos, sempre agradecer a Deus, porque agradecendo a Deus você vai conseguir conviver com o irmão. Tem irmãos que são mais difíceis de digerir, né? Ou de estar junto, mas quando você está aleluiado, com ações de graças, você vai conseguir conviver com o seu irmão. Por isso, meus irmãos, que antes da koinonia, que é a comunhão, é necessário ação de graças. Dá graças a Deus. Tem gente pensando que a comunhão sem ação de graças, mas não é assim que funciona.
A gratidão é um meio de demonstrar nossa confiança e dependência de Deus. Sabe por quê? Porque uma pessoa grata, ela tem forças para seguir em frente. Sabe por quê? Pois uma pessoa grata, ela aliviou a carga que a impedia de prosseguir. Meu irmão, quando você dá graças, quando você se alimenta, você alivia a carga. É interessante nós vermos isso no versículo 38. O texto diz que somente depois de agradecidos e depois de seguir o exemplo do apóstolo Paulo de se alimentarem, o texto diz que eles aliviaram a carga do navio. Olha que interessante. Depois de alimentados, agora vamos aliviar a carga. Por quê? Estamos alimentados. Meus irmãos, foi fácil aliviar a carga depois de alimentados. Quantas pessoas estão carregando uma carga ou um peso que não deveriam carregar? Preocupado com o dia de amanhã, carregando. Hoje pela manhã nós falamos, pessoas preocupadas. Nós falamos, o texto bíblico diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Ansiosidade é preocupação. O crente não deve viver preocupado, porque a preocupação, ela gera o quê? Uma frustração, uma ansiedade, acaba a pessoa ficando preocupada e não faz nada. Como que o crente deve viver? Ocupado. Não preocupado, ocupado, servindo ao Senhor. E ao servir ao Senhor, em gratidão ao Senhor, ele vai logrando êxito, meu irmão, ele vai caminhando. Se ocupe com o Senhor e para de se preocupar, porque o preocupado não consegue gerar, mas o ocupado faz. O ocupado caminha, o ocupado ele segue, o ocupado tem vitória. E é isso que precisamos, meus irmãos. Aqui nós vemos: seja grato a Deus, e verás que depois dessa gratidão será muito mais fácil, pela fé, a aliviar a carga, e aí se livrar dessa carga e continuar caminhando. Amém? É preciso, meus irmãos, às vezes o desespero, porque a gente está carregando uma carga. O irmão foi aconselhar e disse: olha, eu estou triste com você, meu irmão. E aí vamos chamar os dois para aconselhar. Quanto tempo que você está triste com ele? 20 anos que eu estou triste. Por que você está 20 anos com triste? Lá, porque 20 anos lá atrás ele fez uma coisa para mim, o irmão, eu nem sabia. Ele falou: e você está carregando essa carga há 20 anos? Gente carregando carga que não deveria carregar. Sabe por quê? Porque não é grato a Deus. A gratidão é, meus irmãos, o exercício que a igreja deve ter. Eucaristia, ações de graças. Levanta de manhã: Senhor, obrigado por esse dia, né? Tenho que comer, graças te dou, Senhor, pelo que eu tenho que comer. A minha roupa aí tem 10 anos de uso, louvado seja o Senhor. Quem tem roupa de 10 anos de uso aí? Eu tenho, meu irmão. Eu sei que as roupas hoje não demoram isso tudo, né? Mas tem ainda roupa que aguenta um tempo. Seja grato a Deus, meu irmão, tendo o que vestir, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Para com isso aí, mimimi, não, eu quero alguma coisa nova. Não, meu irmão, seja grato ao Senhor, mesmo que seja o pãozinho lá molhado, lá no meio da chuva, mesmo que seja o maná, seja grato ao Senhor e coma dele. Amém? Isso será bênção para a sua vida. Mateus capítulo 11, versículo 30. Nós não devemos carregar, meus irmãos, a carga do homem, porque a carga do homem sempre é mais pesada do que nós podemos carregar, mas devemos carregar o jugo do Senhor, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Amém? Não é pesado, meu irmão, mas é bênção. Precisa ser grato para aliviar a carga e seguir em frente para o novo normal, senão você não vai aguentar no novo normal. É necessário que hajamos desta forma. Em quarto lugar, meus irmãos, aí nós vemos também que outra atitude de Paulo, antes de experimentar um novo normal, comunhão para experimentarem a salvação. Houve a necessidade de comunhão. Depois de quê? A Eucaristia. Agora nós vemos a koinonia. Comunhão para experimentar o novo normal. Meu irmão, comunhão não é sinônimo só de alegria. Quem quer ter comunhão comigo, eu sou alegre, e todo mundo quer ter comunhão com ele. Agora, quem quer ter comunhão com uma pessoa triste? Ó vida, ó céus, quem se lembra disso aí, né? Os mais antigos, os desenhos animados aí.
Meus irmãos, a comunhão, ela se dá pela superação das dificuldades por meio da fé mútua, isto é koinonia, é o que a igreja precisa. Na comunhão um ajuda o outro, nas suas fraquezas e necessidades, eles precisam disso, meus irmãos. Por isso que comunhão no grego é koinonia, é participação conjunta, é compromisso, é intimidade para com o outro. Uma igreja vive por quê? Por causa da comunhão, da koinonia. É participativa, deve ser desta forma. Aqui, meus irmãos, um hospital para nós tratarmos mutuamente, isso é necessário. Agora, olha comigo o texto sagrado, lá no versículo 42, depois de estar alimentados, eles viram, olha, não tem mais jeito, e de repente aquele barco se encalhou, e o barco estava partindo em dois, e o capitão daquele barco, vendo aquela situação, ele sendo um centurião e responsável pelos presos que estavam dentro daquele barco, com a ordem do imperador, e sobre a responsabilidade dele, vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os presos. Então eu não quero sofrer as consequências se um desses presos fugir. Vamos matar a todos. O capitão queria agir desta forma. Mas havia alguém naquele barco. Meu irmão, esse alguém era prisioneiro. Talvez você diga, você queria estar nesse barco para fazer diferença? Aí talvez você diga, eu queria, pastor, mas não como prisioneiro. Mas tinha que ser como prisioneiro. Meus irmãos, os caminhos de Deus às vezes são diferentes daquilo que a gente pensa. Era necessário um prisioneiro que nem Paulo dentro daquele barco para fazer a diferença na vida de todos aqueles prisioneiros. Se você acompanhar a história no início daquela viagem, o centurião lá no versículo 11 desse mesmo capítulo 27, não deu muita atenção ao apóstolo Paulo, ele não dava crédito ao apóstolo Paulo, mas agora, depois de todo este trajeto, vendo as atitudes de Paulo demonstradas, como a confiança em Deus, como a esperança, como a gratidão, agora aquele centurião tinha uma nova perspectiva de Paulo, de quem era aquela pessoa. E aí, segundo o texto bíblico, agora ele diz assim, olha, eu devia matar todos os presos, mas por causa de Paulo, eu quero salvar Paulo, eu não vou fazer isso. Aleluia. Que bênção, meus irmãos, alguém fazendo diferença naquele barco. Se você estivesse lá, você faria diferença, ou você seria um motivo para matar todo mundo? Paulo estava naquele barco, e por causa de Paulo, olha, não, nós não vamos matar todo mundo, todos os presos, mas vamos deixar eles vivos. Olha que interessante, tudo isso, meus irmãos, retratava a providência divina. Então o centurião deu ordem para os que soubessem nadar, fossem os primeiros, e os outros com os destroços do navio também chegassem naquela ilha próxima à ilha de Malta. Numa outra versão da Bíblia, no versículo 44, diz assim, se salvem nas costas dos membros da tripulação, ou segurando os destroços. Eu gosto dessa versão. Em outras palavras é o seguinte, olha, o navio está calhado, então, olha, não vamos matar não, mas vocês têm que se salvar. Isso foi ordem do centurião, salvem-se, e se você puder, segure. Aonde? Aí diz assim, olha, nos destroços do navio. Mas se por acaso você não souber nadar e não conseguir um destroço do navio para chegar lá, segure no ombro de alguém que sabe nadar e chegue lá. Agora imagine, meu irmão, eu fico olhando a cena, ali havia presidiários. Quando é que um presidiário vai deixar o outro se encostar no seu ombro para salvar ele e o outro junto? Quando é que surgiu esta comunhão de um salvar o outro? Está pronto para salvar o outro? Meu irmão, nem da igreja, muitas vezes isso acontece, não é verdade? Meu irmão, está precisando de ajuda, eu estou aqui para ajudar. Agora, a influência de Paulo foi tão grande, naquela eucaristia, naquela ação de graça, de tudo aquilo que Paulo fez, que todos eles se salvaram de que forma? Alguns nos destroços e outro no ombro do outro. Amém? Meus irmãos, isso é igreja. É igreja, meu irmão. É um tá apoiado no outro. Olha, eu não sei nadar, mas eu preciso de você aqui, meu irmão. Eu sei nadar, vem aqui que eu te ajudo. É assim que deveria funcionar a igreja.
Se você não sabe nadar, eu sei. Aquilo que você não sabe, eu sei. Assim são os dons distribuídos na igreja. Aquilo que eu não sei fazer, o pastor Marcelo faz. O que o pastor Marcelo não sabe fazer, a pastora Karen faz. E assim a gente vai caminhando. Os dons, meus irmãos, são distribuídos para que um venha edificar o outro. O dom não serve para edificação própria. E ali não era para saber nadar, para salvar-se sozinho, mas é para ajudar o outro a ser salvo. Amém? Assim deveria ser a igreja, um ajudando o outro. Nessa comunhão, meus irmãos, para a salvação era necessária que houvesse essa sincronia, essa koinonia, mesmo nas costas do outro. Presos salvando-se nas costas de outro preso. Isso é somente a graça de Deus que faz. Amém? E foi assim que aconteceu, meus irmãos. Por que eles fizeram desta forma? Porque eles estavam livres por meio daquilo que havia acontecido na vida deles. Por causa da gratidão que inundou o coração deles. Olha, nós somos gratos a Deus. E por sermos gratos a Deus, eu estou pronto para servir o próximo. O problema é que quando nós não somos gratos a Deus, com certeza, nós não estaremos nunca prontos para servirmos o próximo. Mas aqui foi necessário, meus irmãos. A gratidão nos liberta para a comunhão. Amém? Que bênção seria se o culto começasse antes de você chegar na igreja, não é? Aí quando você chegasse na igreja, você já estaria aqui, desculpe para a expressão novamente, aleluiado, cheio de Deus, e seria uma bênção. Que bênção o culto, meus irmãos. Às vezes o pastor está começando o culto aqui, parece que o culto, aquele fusquinha aqui não pega, né? E não vai. Mas quando todo mundo chega aqui cheio de Deus, você não precisa falar nada, amém? Você dá um aleluia aqui, todo mundo, glória, né? Que bênção, meus irmãos. É porque isso deveria ser uma norma para a igreja sempre caminhar desta forma. Meus irmãos, interessante que para esta salvação, Deus já havia dito a Paulo que todos seriam salvos, no versículo 24, o texto diz, eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Deus já havia falado para Paulo, Deus já havia dado cada um daqueles que estavam navegando com ele. Meu irmão, você está preocupado com quem está navegando com você? Você está preocupado? Você tem se preocupado com quem está navegando com você na sua casa, na sua empresa, na sua igreja, aonde você está? Meus irmãos, há uma responsabilidade. Deus deu a responsabilidade para você. Se você é maduro na fé, quanto mais maduro, mais responsabilidade. Assim, chegaram todos na praia, chegaram todos naquela ilha. Como que eles chegaram? Cansados. Como eles chegaram? Exaustos. Como eles chegaram? Famintos. Como eles chegaram? Com frio. Meus irmãos, mas apesar de cansados, exaustos, famintos, com frio, todos estavam unidos e salvos para um novo normal. Amém? Estavam salvos. Mas eu cheguei cansado, eu cheguei com fome. Não, a gente resolve isso. Nós estamos salvos, glória a Deus. Nós chegamos, glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos vibrar com isso. Veja bem, foram dificuldades que eles enfrentaram, mas eles chegaram salvos. Meus irmãos, estás com dificuldades? Pastor, o senhor não sabe que dificuldade que eu estou. Meu irmão, quem não está? A pergunta é esta: todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas lutas, os nossos embates. Eu não sei quais são as sequelas que este tempo trouxe para você. Eu não sei quais foram as perdas que você sofreu, porém o mais importante é que você está aqui hoje, nesta noite, você está salvo, mesmo numa ilha que você não conhece, mesmo num tempo que você não sabe o que vai acontecer, mas você está salvo, e você pode dizer, glória a Deus, eu estou salvo. Amém? É importante nós vermos isto, meus irmãos. Eles chegaram numa ilha, e a ilha aqui é um lugar para repor as energias.
Aquela ilha foi um lugar para repor essas energias na dependência exclusiva de Deus, para que o cumprimento de seus propósitos acontecessem, não somente na vida de Paulo, mas na vida de todas aquelas pessoas. Eu creio que este novo normal, o tempo em que vivemos, é um tempo de repor as energias em Deus, é iniciar um novo ciclo de um novo serviço a Deus. Amém. Como que eu vou agir neste novo normal? Esta é a pergunta. O que eu devo fazer? Meus irmãos, o novo normal é um tempo de repor as energias. Sim, mas não fazer como antes. Deus nos convoca para fazermos diferença. Não sabemos o que vai acontecer, mas há um texto que diz em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que eu sei é que há promessas de Deus preparadas para este novo normal. Aqui no texto nós vemos que todos foram salvos na ilha de Malta. E naquela ilha grandes bênçãos de Deus aconteceram, porque era o tempo de estar lá naquela ilha. Tanto é que o versículo 26 diz assim, lá atrás, o próprio Deus disse a Paulo: é necessário que você venha estar numa ilha, para o novo normal, para o novo tempo com você. E quando nós olhamos, meus irmãos, a história diz que nos anos 60 Paulo naufragou nesta ilha, e ao naufragar nesta ilha, houve ali, e ele promoveu naquele tempo do novo normal, uma grande conversão e conversão dos habitantes naquele lugar. Hoje, ou melhor, a partir desta data, os malteneses, ou seja, da ilha de Malta, aderiram ao cristianismo e permaneceram fiéis até o dia de hoje. Historicamente, meus irmãos, eu verifiquei um documento de 2016 na internet, num site na internet, que afirma que Malta é considerado o país mais cristão do mundo, com uma representação de 97% de cristãos. Olha que bênção. Um outro site afirma que a religião é de 90% do cristianismo, 83% de católico romano e 2% do islamismo. Naquela ilha, por causa de um homem que ele entendeu o propósito de Deus, é necessário ir naquela ilha. Amém, meus irmãos. Uma mudança aconteceu naquela ilha por causa de um homem que no meio da tempestade confiou em Deus, depositou a sua esperança nele e teve gratidão e logrou comunhão. Por que eu estou dizendo tudo isso, meu irmão? Porque o novo normal para aquele que não confia em Deus sempre tem uma cor egoísta. Este tempo de novo normal, as pessoas agora vão buscar novamente o investimento, e esse investimento é para si próprio. Diz: olha, eu perdi tanto tempo nessa pandemia, agora eu quero novamente abrir meu comércio, eu quero ganhar dinheiro, eu quero novamente. Não há nenhum problema com isso, meu irmão. O problema é você ser egoísta e achar que isso é só para você. E as pessoas agora querem investir, e vão investir em coisas temporais. O investimento é só o temporal, o aqui e agora. O seu tempo é dinheiro. É dinheiro para quem? Para ele mesmo. Então o meu tempo custa caro e eu vou trabalhar. Para quê? Para recuperar as coisas perdidas e depois perder tudo de novo. Porque é temporal, meu irmão. Tudo que você for investir aqui nesta terra é temporal. Mas nós precisamos, meus irmãos, neste novo normal como cristão, fazer investimentos, mas não investimentos no temporal, mas nas coisas eternas. Esse é o grande desafio da igreja. Paulo teve um novo normal na ilha de Malta, sabe por quê? Porque ele estava preparado para o propósito de Deus, para o era necessário de Deus, que ele estivesse ali. Eu creio, meus irmãos, que neste novo normal, você deve estar preparado para o é necessário de Deus na sua vida.
aonde você estiver, é necessário que você esteja aqui. Pastor, eu não sei porque eu estou aqui. Meu irmão, olha, é necessário que você esteja aqui, hoje, aqui e agora. Então não fica murmurando não, meu irmão. Entenda que é necessário. Pastor, mas está difícil. É necessário. Pastor, eu não sei o que fazer. É necessário. Você está aqui porque o Espírito Santo trouxe você. É necessário, meu irmão. Nós precisamos entender o é necessário de Deus. Porque Deus tem grandes promessas e propósitos. Um crente não vive sem propósito. E para viver com propósito precisamos entender o tempo de Deus. O novo normal, o tempo para investimento nas coisas eternas e não temporais. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Qual o nosso desafio? O grande desafio da igreja é investir em coisas eternas e não temporais. Sabe qual é o problema? É que a nossa mente está aqui, mas sempre nós estamos pensando nas coisas temporais. Olha, amanhã eu preciso levantar cedo porque eu preciso trabalhar, eu preciso investir em coisas temporais, eu preciso mexer no meu carro, coisas temporais, eu preciso mexer na minha loja, coisas temporais, eu preciso comprar roupa, coisas temporais. E a gente sempre está com a nossa mente voltada para as coisas temporais. Mas meus irmãos, esta semana, será que você pode levantar de manhã: Senhor, eu quero investir em coisas eternas, o que Tu queres que eu invista? Agora, pense aí, talvez você esteja perguntando: pastor, o que é investir em coisa eterna? Eu não sei o que é isso. Por que você não sabe? Porque nós estamos com a nossa mente muito no aqui e agora. Existem tantos textos bíblicos que falam sobre as coisas eternas, meus irmãos. Paulo mesmo estava aqui investindo em coisas eternas. Tanto é que nós falamos que essa ilha, houve uma mudança nessa ilha desde que Paulo chegou lá. Será que o é necessário de Deus na sua vida é para causar transformação? É necessário que você esteja nessa família, é necessário que você esteja nessa empresa, é necessário que você esteja nessa igreja, é necessário que você esteja neste comércio, é necessário que você esteja neste prédio onde você mora, nesta rua. É necessário para quê? Qual é o propósito de Deus? Coisas eternas, meus irmãos. Há um grande desafio. Há um propósito de Deus na vida dos crentes, dos cristãos, e é o necessário de Deus para cumprirmos. E será que você está disposto a isso? Eu queria que você ficasse em pé. Meus irmãos, a palavra de Deus tem sido dita nesta noite. Há uma palavra de Deus que nos confronta a avançarmos, a caminharmos. E eu queria orar por você. Se você tiver coragem, faça uma oração no seu coração: Senhor, me ajude a investir em coisas eternas e não temporais. Senhor, me ajude a olhar mais para o Senhor, me ajude a buscar mais o Senhor, me ajude a estar envolvido mais com as coisas do reino do que as coisas próprias de mim mesmo. Há um novo normal, e este novo normal, é necessário que você esteja presente nele. Você é um sobrevivente numa ilha, meu irmão. Talvez você não saiba o que fazer. Siga os passos do apóstolo Paulo. Continue batalhando, porque Deus te dará a vitória, Deus te dará o retorno, Deus te dará o guia de onde você deve trilhar os seus caminhos.